Quero desejar a todos um bom sábado. Estamos aqui na presença do nosso Deus. Depois de uma longa semana de labuta, de trabalho, Deus nos concede o privilégio de estar na casa dele. Isso é um privilégio. Eu quero compartilhar com vocês algum momento aqui. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículo 13, ele fala assim: algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando por isso. E todos quantos têm motivos para ser gratos, também devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, e esses devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor fará ficar bom, e se houver cometido pecados, o Senhor perdoará. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resulta em maravilhosos feitos. Elias era tão humano quanto nós e, entretanto, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Depois orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu, e a terra produziu os seus frutos. Está você sofrendo? Ore. Está você feliz? Continue orando. Está você doente? Ore. E o mais importante, irmãos, confesse os seus pecados uns aos outros, e Deus o curará. Nesse momento eu convido o Paulo para que venha aqui à frente louvar ao Senhor. E eu peço, irmãos, encarecidamente, para que continue orando pelo jovem Guilherme. Os pais estão sofrendo muito. Eu estive lá essa semana. E é doído você ver um jovem cheio de vida de uma hora para outra se deparar numa situação daquela. Eu indaguei muito a Deus a respeito disso. Mas, como nós estudamos essa semana, o povo gemeu durante 430 anos de cativeiro egípcio. E o gemido deles se acendeu até o céu. E no tempo certo, Deus agiu. Que possamos ter fé nesse lapso temporal, para que Deus possa agir. Continue orando por eles, irmãos. Nós temos um grupo de oração. A Neda, juntamente com o Ministério da Mulher, aí criou esse grupo de oração aí, para que Deus possa intervir, para que o nome dele seja exaltado. Como aqueles discípulos viram aquele homem enfermo e cego e falou: Senhor, quem pecou? Foram ele? Foram seus pais? E Jesus falou: não foram ninguém, foram eles, foram seus pais. Mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando ele for curado, o nome dele será exaltado. Enquanto ele cante, eu quero que vocês façam coro comigo. Aqueles que puderem, venham até a frente para a gente fazer uma oração.
Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer, de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e sua carne enfim verão. Todos os dias de manhã quero renascer. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, os teus filhos aqui estão reunidos mais uma vez. Estão reunidos pela tua graça e misericórdia dispensada a nós, Senhor. Te agradecemos imensamente porque tu vives, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu prometeste que vai voltar. Sentimos muitas vezes, Senhor, demora na tua volta, Senhor. Estamos angustiados porque parece que o pecado não tem fim. Angustiados, Senhor, porque parece que a dor, a tristeza, a angústia, o sofrimento não acaba.
Portanto, Senhor, nós estamos gemendo, nós estamos clamando, que o nosso clamor, o nosso gemido se acenda até o teu trono da graça, Senhor, e que o Senhor abaixe a tua cabeça, a tua fronte, para ouvir as nossas preces. Precisamos muito que sejamos ouvidos, Senhor. Muitas vezes parece que não ouvimos a tua voz, muitas vezes parece, Senhor, devido às dificuldades, às tribulações, não conseguimos, Senhor, ouvir a tua voz. Mas nós sabemos que tu ouves, Senhor. Fortaleça, Senhor. Derrame sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos ter fé. Assim como aquele povo, frente ao mar vermelho, desesperado, não ouvindo a tua voz. Moisés, quando clamou, o Senhor respondeu: diga ao povo que marchem. Que nós possamos marchar, Senhor, a despeito que está pela frente, que possamos já divisar a nova terra, já mensurar o quanto Tu tem preparado para cada um de nós. De um modo especial, Senhor, te pedimos em favor do Guilherme. Está sofrendo, Pai, está sofrendo numa doença que é desconhecida pelos médicos. Os médicos não sabem o que fazer, mas Tu, Senhor, que é o médico dos médicos, Jesus que aqui esteve, curou, restaurou vida, que o Senhor possa fazer isso na vida dele, Senhor, na vida dos seus pais e na nossa vida, Senhor. De um modo especial também eu te peço em favor dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças aqui na igreja, Senhor. Tu sabe o quanto é difícil, Senhor, lutar com Satanás, com as suas armas, as armas desleais, Senhor, arraigando cada vez mais pessoas para o lado dele. Mas nós, Senhor, confiamos em Ti. Não deixe que isso aconteça com os nossos jovens, com nossas crianças, Senhor, aqui na terra, Senhor, aqui na Tua igreja. Nos ajude, nos dê orientação, nos dê fé, nos dê força, Senhor, para cada dia mais estar com eles, lutando firme e forte, para que essas crianças permaneçam, porque elas são o futuro da Tua igreja, Senhor. Te peço, Senhor, encarecidamente, faça-se presente em nosso meio e que possamos perdoarmos mutuamente uns aos outros, assim possamos ser uma igreja forte e o inimigo não venha prevalecer sobre as nossas almas. Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, meus irmãos, feliz sábado. Olha como o Beto é legal, hein? Me deu uma missão boa hoje. Você viu como ele é gente boa? Mas a gente estava conversando aqui atrás. Obrigado pelo convite do Ancionato, pelo convite do Alberto. Eu acho que assim como eu, vocês devem estar com muito frio, sim ou não? Tá friozinho hoje, né? Eu combinei com os meninos da transmissão que eu ia ficar só aqui em cima, mas se eu descer aqui, vocês me perdoam, beleza? Como tá friozinho, eu vou querer ficar mais perto dos meus irmãos. Feliz sábado, que bom estar aqui, que bom estar com vocês. Eu estou vendo algumas visitas aqui hoje. Sintam-se à vontade no nosso meio, sintam-se numa extensão da casa de vocês, que é a casa do Senhor. Fiquem à vontade para retornar aos nossos outros cultos, tá bom? Vocês são muito bem-vindos aqui. A vinda de vocês aqui não é um acaso ou algo aleatório. Deus preparou vocês para estarem aqui hoje. Eu espero que a mensagem fale profundamente aos corações de vocês. Estou vendo o Alex ali também. Que bom que você está aí, hein, Alex? Deus abençoe, tá bom? Irmãos, essa semana... trimestre passado, a gente estudou bastante sobre profecias, sobre imagens, alusões, e aprendemos bastante sobre profecias, sobre esses eventos proféticos. Nós entendemos um pouquinho mais sobre esses eventos, com o nosso guia de estudos da Escola Sabatina e também com algumas pregações que aconteceram aqui no sábado, nos domingos. Os irmãos se lembram que sábado passado um irmão pregou aqui sobre profecia, não é? E nós estamos basicamente
melhores, a gente já está um pouquinho melhor preparado para esses eventos. A gente sabe em que ponto a gente está desses eventos, mas eu acredito também que é importante sabermos que posição tomar a partir do ponto que a gente sabe o evento que a gente está vivendo. E que posição nós devemos tomar agora? O que nós devemos fazer? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Aos irmãos que são visitas, que eu não me apresentei, eu me chamo Everton, o apelido é Beto, desculpa a minha falta de educação, tá bom? O apelido é Beto, se vocês quiserem saber por que do apelido, é só me chamar para tomar um suco, tá bom? Aqui na igreja tem 2 Betos. Tem eu que você pode chamar para tomar um suco e o outro Beto que resolve problema. Se for problema, você fala com ele. Se for para tomar um suco, você fala comigo, tá bom? Mas que Deus nos abençoe. O texto hoje não é um texto desconhecido nosso, mas ele é um pouco desafiador. Antes da gente abrir as nossas Bíblias, eu vou pedir para que a gente faça uma breve oração. Você do jeito que está mesmo, curva a sua fronte. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai que está aqui, querido Deus e amado Pai que estás nos céus, está aqui também. Muito obrigado, Senhor, por tal privilégio de nos trazer até a sua casa de oração, Pai. Viemos aqui motivados pelo Teu Santo Espírito para ouvir a Tua voz, para ter um encontro real contigo, uma experiência palpável com o Senhor, Pai. Então, por favor, fale aos nossos corações e mente, para que nós possamos agir conforme a Tua vontade, Senhor. Que eu aqui, com os meus problemas de comunicação, não atrapalhe a Tua mensagem, Senhor. Que todos possam entender claramente a Tua vontade, apesar de mim. Então, por favor, Senhor, mais uma vez, me use como instrumento do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que as pessoas possam conhecer um Deus real através do Teu Santo Espírito essa manhã. Peço perdão também dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. O texto está em Apocalipse 6, a partir do verso 16. Apocalipse 6:16. Os meninos do som aí, desculpa que eu fico assim com o microfone aí, perdão, viu? Apocalipse 6:16. Vamos ler juntos. Enquanto eu estiver ouvindo um barulho de Bíblia, eu espero um pouquinho, tá bom? A gente não tem pressa, o Beto falou que hoje a gente pode ir até 1h da tarde. Vamos lá. E disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Esse é um texto conhecido da gente. Aqui, a gente está vendo as pessoas desesperadas. Chegou o dia da ira do Cordeiro. A gente está em Apocalipse 6, estamos no 6º selo. Vocês sabem que os selos são os sinais da vinda de Jesus, não é? Em Apocalipse tem 7 selos, e nós estamos aqui lendo o 6º selo. O 6º selo está dizendo que essas pessoas estão com medo, estão perguntando, e agora? Jesus está voltando, nós estamos vendo o trono de Deus, estamos vendo Deus assentado no trono, a ira do Cordeiro, que é Jesus, ele está vindo, e agora quem poderá escapar da ira do Cordeiro? Estão com medo. E agora, quem poderá escapar da justiça de Deus? O que poderemos fazer? Essas pessoas estão com medo. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, o que será que o Senhor quer dizer? Porque a mensagem não é minha, Deus, a mensagem é sua. O que será que o Senhor quis dizer com esse texto? Será que eu tenho que ter medo? Será que eu vou fazer parte dessas pessoas que estarão com medo? E aí veio uma grande pergunta ao ler esse texto, que eu estudei com um amigo meu, um grande amigo, considero um irmão. E a gente estudando junto, veio uma pergunta. Nós sabemos que existe a Trindade. A Trindade é uma das crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Espírito Santo é a 5ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois você dá um Google lá, porque eu não vou ter tempo para isso hoje. Mas você vai lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia, /instituição, /crenca.
porque não tem C cedilha, tá? E aí você vai encontrar a quinta crença nossa fundamental é o Espírito Santo. E eu fiquei olhando para o texto, me deparei e não achei o Espírito Santo. Está aqui anunciando a volta de Jesus, você vê Deus no seu trono, você vê o Cordeiro, a ira do Cordeiro, que é Jesus, mas eu não vi o Espírito Santo. Eu falei, será que é isso, Deus, o Senhor quer falar comigo? Mas onde está o Espírito Santo? Onde eu vou encontrar ele? Alguns amigos nossos aqui que ajudaram no projeto do refúgio, sabem da nossa inclinação e busca pelo Espírito Santo. Nas nossas reuniões, eu estou vendo a Paula ali, nas nossas reuniões, a gente se esforçava muito na busca pelo Espírito Santo. E eu fiquei pensando, onde está o Espírito Santo? Cadê? Eu estou vendo Deus no texto, estou vendo Jesus, mas onde está o Espírito Santo? E fui um pouco mais a fundo estudar alguns pastores e percebi outra curiosidade. Percebi que está aqui no 6º selo e o capítulo 7, você fica com essa pergunta, onde está o Espírito Santo? Guarda aí, tá bom? E a partir do capítulo 7, dá uma pausa nos selos, presta atenção. Os selos estão vindo um atrás do outro aqui. Começa em Apocalipse 6, a partir do 1, tem o primeiro selo, depois no capítulo 3 tem o segundo selo, no capítulo 5 tem o terceiro, e assim até chegar no 5º. No capítulo 9 tem o 5º selo, no capítulo 12 tem o 6º selo, e são 7. O correto era o 7º selo ser na sequência, sim ou não? Se a gente está lidando com a sequência, mas observa aí na sua Bíblia, tem um capítulo 7 entre o 6º e o 7º selo. Dá uma olhada aí. E esse capítulo vai clarear para a gente essa dúvida. Onde está o Espírito Santo? Vamos ver. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia e descia, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e o mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo na testa todos os servos do nosso Deus. Aí eu peguei e falei, opa, calma aí. Então tem um intervalo, eu já achei a resposta para a primeira pergunta que eu tive. Tem um intervalo entre o 6º e o 7º selo, porque tem que ter uma ação antes do 7º selo. Concorda? Deus ali manda os seus anjos segurarem nos 4 cantos da terra, 4 anjos, não danifiquem a terra ainda, porque nós temos que fazer o quê? O que o texto fala? Nós temos que selar na testa os escolhidos, os separados, os que aceitaram, nós temos que selar. E eu fiquei pensando, bem, eu acho que por um tempo, por causa do medo, eu estudei muito o selo da besta. E eu acho que vocês já ouviram falar muitas coisas também sobre o selo da besta, não é? Chip, vacina, entre outras coisas. E eu parei e pensei, poxa, Senhor, é verdade. Eu pouco estudo sobre o selo de Deus. Porque se eu tiver o selo de Deus, já vai bastar. E aí eu parei e pensei, e agora? O que nós temos que fazer para ser selados por Deus? Para não ficarmos desesperados, igual aquelas pessoas em Apocalipse 6, 16 e 17. O que eu preciso fazer agora, ídola, para ter esse selo? Para ajudar a minha esposa que está lá em Portugal também ter esse selo, não é? Para ajudar a minha sogra que está aqui, meus familiares e os meus irmãos da igreja. O que a gente precisa fazer, será, Alexandre, para ter esse selo? Fiquei com essa dúvida na cabeça. E aí a dúvida motiva a gente a estudar um pouquinho mais, né? E aí eu fui estudar e percebi e encontrei o Espírito Santo. Só que ele não está no Apocalipse ainda. Vamos lá para Efésios. Efésios, a partir do capítulo 1. Vai nos dar uma luz.
aonde está o Espírito Santo? Como que funciona esse selo? Porque nós temos que ser selados. Efésios 1. Antes de ler Efésios, não, pode ser depois eu peço a imagem, tá bom? Efésios 1. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Vai lá na sua Bíblia. Agora nós vamos descobrir aonde está o Espírito Santo e qual a importância desse selo. Nele também, vou ler, tá bom? Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Opa, achamos o selo aí, não achamos? E achamos onde está o Espírito Santo, não é? Ou seja, enquanto Deus está vindo com o Cordeiro, o Espírito Santo está selando os escolhidos. Correto? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando para você. O Espírito Santo está selando, está falando no livro de Efésios 1, e ele vai continuar no 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua, em louvor da sua glória. Ou seja, quando Jesus voltar e vier nos resgatar, o Espírito Santo é a nossa garantia. Ele é o penhor da nossa herança, é a nossa garantia que nós iremos com Jesus. Eu não sou dessa época de penhorar. Talvez o Beto, a época ele é um pouquinho mais velho que eu, vocês conhecem ele, né? Mas penhorar funcionava assim, não é? Você penhorava alguma coisa como garantia, sim ou não? Então, o Espírito Santo é a garantia, o selo do Espírito Santo é a nossa garantia da salvação. Aí você vai falar, poxa, Beto, como que funciona isso? Eu também fiquei pensando, e agora, Deus? Como que eu vou explicar isso? E aí, o texto de Efésios 13, ele vai basicamente clarear um pouquinho, a gente vai ler um pouquinho, vai ler ele pausado um pouquinho agora, para entender um pouco melhor, tá bom? Vai começar e vai falar que o Espírito Santo, para nos selar, ele precisa de algumas coisas. Não que ele vai seguir essa ordem, mas ele precisa dessas ações, tá bom? E você preste muita atenção, porque eu acredito que o Espírito Santo está tentando fazer isso comigo e com você. É um assunto de salvação aqui agora, tá bom? Peço que você se concentre para poder compreender junto comigo. Está falando em Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, primeiro ponto, ouvir a palavra da verdade. O que é ouvir a palavra da verdade? E Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a... Ouvir a palavra da verdade é ouvir o testemunho de Jesus. A primeira coisa que o Espírito Santo vai tentar fazer conosco e nos convencer é nos falar sobre o testemunho de Jesus, a vida de Jesus, quem foi Jesus, o seu propósito, correto? O Espírito Santo vai nos apresentar quem é Jesus. Esse é o primeiro ponto que ele precisa antes de nos selar. Segundo, ele vai explicar para a gente, o texto vai continuar e vai falar, depois de ouvirem a palavra da verdade e o evangelho da salvação. O que é o evangelho da salvação? Alguém pode me ajudar? Sacrifício. O sacrifício de Cristo é o evangelho da salvação, pois nós somos salvos por meio ao sacrifício de Jesus, que morreu por nós na cruz, correto? Sim ou não? Então, os dois passos que o Espírito Santo está percorrendo até agora é apresentar para a gente a palavra da verdade, que é Jesus, depois apresentar para a gente o evangelho da salvação, que é o sacrifício de Cristo e o plano de redenção, correto? E ele precisa de uma terceira ação, que está na continuação do verso, dá uma olhada aí, tá? Tendo nele também crido. Ele precisa que você creia. Ele vai te apresentar Jesus, ele vai te contar a história do sacrifício,
vai te apresentar o sacrifício de Cristo, que fez por mim e por você, e logo após ele espera que você creia, para aí você receber o selo do Espírito Santo. Mas como funciona esse selo, Beto? Eu entendi até essa parte, mas eu preciso de algo que exemplifique essa história melhor. Tá bom, o Espírito Santo também clareou uma luz para mim, então vamos lá até Atos 8, a partir do verso 26. Desculpa aí aos meninos que carregaram o peso desse púlpito, eu não consigo ficar nesse púlpito aqui não. Consigo ficar só aqui embaixo, hein? Mas está aqui. Atos 8, 26 vai contar a história do eunuco, não é? Do eunuco, do etíope, que ele estava tentando adorar, mas ele não conseguiu, e aí ele está numa carruagem, e Felipe vai, motivado pelo Espírito Santo, vai até o eunuco. Aí ele vai, tem um encontro com o eunuco, e o eunuco está com algumas dificuldades de entender sobre o texto bíblico, sim ou não? E agora, na história do eunuco, vai acontecer as 3 partes que a gente leu em Efésios. Atos 8, a partir do 34. Depois que o eunuco teve um encontro com o texto, que foi explicado por Felipe, ele vai começar no 34 e vai dizer: então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Felipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Felipe estava explicando o texto que está em Isaías, que é esse texto. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Ali o eunuco estava lendo um texto sobre o sacrifício de Cristo. O que ele iria passar? E ele está perguntando: quem é esse cara? Porque eu vivo algo similar a esse cara. Quem é ele? Quem é esse cara que sofreu por mim? E ali Felipe vai explicar para ele a partir do verso 34. Felipe está apresentando Jesus para o eunuco e está explicando sobre o sacrifício. Você consegue ver isso no texto? E Felipe vai dizer, e o eunuco vai dizer no caminho para Felipe: seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar que havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Você conseguiu entender agora qual que é o selo? Ou será? Vou ler de novo, tá bom? Para a gente ler de novo e entender qual que é o selo que o Espírito Santo está selando em Apocalipse 7. Felipe responde, o eunuco, seguindo o caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis água, o que impede que eu seja batizado? É lícito? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Ele entendeu sobre o sacrifício, foi-lhe apresentado Jesus, e ele falou: eu creio de todo o coração. A partir desse momento, ele se batizou, Alex. Foi selado. Foi selado. E eu fiquei pensando, quantos não estão aqui hoje que precisam ser selados?
Quantos aqui não estão estudando a profecia meses? Não conhecem a palavra, já conhecem a palavra de Jesus há meses, há muito tempo, mas ainda não foram selados. Sim ou não? O convite que você veio até aqui à igreja hoje não foi um amigo que te fez, mas foi o próprio Espírito Santo. Porque naquele dia, Ele não quer que você fique com medo ou peça para que as rochas caiam sobre a sua cabeça. Mas Ele quer olhar para mim e para você e Ele falar assim, ó, esse aqui está selado. Esse ninguém pega, é meu. Já pensou? Quando eu estudei mais uma vez isso ontem, eu pensei na minha família e pensei quantos não têm que ser selados, Deus, por favor, tenha misericórdia. Eu não tenho capacidade de explicar o Evangelho para eles, mas eu acredito na obra do Santo Espírito e sei que o Senhor pode. E aí Deus me confortou com alguns textos. E eu fui entender por que o selo tem que ser na testa. Vai lá, Apocalipse 7 vai dizer que o selo tem que ser na testa, correto? E eu fiquei pensando, por que na testa? Por que será que o selo tem que ser na testa? Ele vai falar no verso 3, Apocalipse 7, 3, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo na testa todos os servos de Deus. Por que na testa? Vocês vão recordar que a mensagem que o irmão pregou sábado passado, ele falou rapidamente sobre o córtex frontal, não é? Eu também vou falar rapidamente. Põe a imagem para mim, grande homem, do córtex frontal. Quais são? Por que é tão importante o selo ser na testa? O nosso córtex frontal, a imagem está pequenininha ali, mas o nosso córtex frontal fica bem na testa, fica aqui, correto? Bem aqui. Eu tentei perguntar para nossa médica, mas eu acabei esquecendo ontem, eu conversei com ela um monte de coisa e esqueci de perguntar sobre isso. Mas o nosso córtex frontal fica bem aqui na testa, e ele é responsável por algumas ações que a gente toma diariamente. E veja essas ações. Vamos lá. Pode pôr a segunda imagem, grande homem. Fazendo uma pesquisa rapidinho, dando um Google mesmo, apareceu que o córtex frontal é responsável pelas funções executivas e complexas, como tomada de decisão, raciocínio, redução de problemas, planejamento, atenção, controle emocional e comportamento. Rapidamente, quando eu li que o córtex frontal era responsável disso, eu já tinha visto alguma vez. Mas rapidamente, quando eu li, eu me lembrei de um texto, que está lá em Gálatas. Por que será que o Espírito Santo quer selar a gente na testa, no córtex frontal? Porque ele está responsável dessas ações, o cérebro é responsável dessas ações nessa área. E Gálatas 6, desculpa, não é Gálatas 6, mas no livro de Gálatas, eu vou achar aqui já, que às vezes ele some aqui na minha Bíblia, mas eu já estou achando, tá bom? No livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. Dá uma olhadinha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Entende, se você só pode desenvolver essas coisas com a ajuda do seu córtex frontal, porque ambos estão responsáveis por essas ações, dá uma olhada.
O córtex frontal é responsável pela sua tomada de decisão, pelo seu raciocínio. Como você vai decidir, como você vai optar por ser bondoso sem raciocínio? Como você vai optar pela fidelidade sem a racionalidade? Como você vai conseguir ter amor, alegria, paz, sem controlar o seu emocional? Como que vai funcionar o seu domínio próprio e a mansidão sem o controle do seu raciocínio e o seu planejamento e atenção? Ambos estão interligados. O Espírito Santo, assim como também o espírito imundo, eles querem trabalhar no nosso córtex frontal. Eu tinha outras coisas, mas não consegui trazer. Mas você sabia, é um fato curioso aqui rapidinho, que esses videozinhos curtos que a gente está viciado em ver, eles ficam armazenados no nosso córtex frontal. E aí, às vezes, quando a gente vai ler alguma coisa ou ver alguma coisa, a gente não consegue, porque a gente está cansado. A gente armazenou muita coisa onde era um espaço definido para o Espírito Santo. Entende? Às vezes a gente ocupa a nossa mente, ocupa o nosso tempo, que não é nosso, que Deus nos dá. É algo, talvez, o mais precioso que nós temos, com coisas que nos levam para longe do Espírito Santo. Hoje também é um dia da gente pensar e fazer uma limpeza. A partir desse momento, nós não somos mais ignorantes nesse assunto. Nós sabemos o lugar que o Espírito Santo quer tomar no nosso corpo, na nossa mente. Ele quer estar lá nos momentos de tomada de decisão. Porque assim como o Beto pregou alguns sábados atrás, o amor é uma tomada de decisão. Perdoar é uma tomada de decisão. Você pode escolher amar ou você pode escolher não amar. E o Espírito Santo deve estar aqui, na nossa mente. Porque se ele não estiver na nossa mente, Satanás vai estar na nossa mente. Ela não vai estar desocupada. Não tem em cima do muro. Não tem neutralidade, entende? Ou é um, ou é outro. E aí eu fui perceber e entendi que o selo de Deus, o selo do Espírito Santo é o batismo. E aí eu falei, que é isso, Deus? O Senhor quer me colocar na zona de conforto? Porque agora eu estou batizado, então significa que eu estou selado. Então eu não preciso mais me preocupar com nada. Só que Efésios, de novo Efésios, vai nos tirar da zona de conforto para os batizados. Os nossos irmãos que ainda não desceram as águas, já ouviram o primeiro apelo, agora é os nossos irmãos batizados. Vão ouvir o segundo apelo do Espírito Santo. Efésios 4, a partir do 30. Melhor, vamos ler a partir do 29. Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram para o dia da redenção. Esse texto dá mais uma ênfase no que a gente estava conversando, mas também nos coloca mais uma responsabilidade. Não o quê? Vai começar no 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E no 29 vai dar uma ajuda para a gente. Como será que eu posso entristecer o Espírito Santo, né, Mateus? O 29 vai falar. O 29 fala: não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra suja. Ou seja, só fale coisas para edificação sua e do seu próximo. Então,
eu tenho a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Eu posso, ainda mesmo assim batizado, Alexandre, entristecer o Espírito Santo, se afastar dele. Então ainda eu devo ter atenção. E aí eu fui ver, tá bom, Deus, quais são as funções do Espírito Santo? E aí eu achei um texto que está com a serva do Senhor, e eu acho que ele exemplifica bem. Está lá no livro Recebereis Poder, página 12. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da verdade, tornando-se assim o Consolador. Há conforto, paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode se achar na falsidade. Próxima. Eu vou ler aqui o segundo. Os meninos já vão colocar aí na tela, tá? O Espírito Santo fala à mente por meio das Escrituras e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo o da alma. Ou seja, por isso que ele precisa habitar aqui na nossa mente. Porque ele precisa nos transformar. Precisa tirar tudo que é de ruim, que passa na minha cabeça, que passa na tua cabeça, que passa nas nossas mentes. É só assim que o Espírito Santo consegue transformar. Porque pensamentos viram ações, e ações moldam caráter. Só assim que o Espírito Santo consegue transformar a gente, entendeu, Betão? Primeiro ele tem que trabalhar na nossa mente, tem que conscientizar a gente das coisas ruins, para expelir todo o mal que tem na nossa mente. Para ir enchendo a gente de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Só quem precisa de domínio próprio sabe a importância do domínio próprio, sim ou não? Ontem eu fui buscar algumas coisas que estavam na casa da minha mãe, que agora eu estou assim, eu fico oscilando entre a casa da minha mãe e a casa da minha sogra. Porque as duas eu considero como mãe e eu tenho que fazer esse bem bolado para ficar bem com as duas, entende? E aí eu fui pegar algumas coisas que estavam na casa da minha mãe e para os amigos mais próximos que me conhecem, sabe que quando eu pego o carro é uma aventura. E aí eu falei, eu vou de carro mesmo, tá frio, vou topar essa aventura aí de andar de carro, vai. E aí eu peguei o carro e toda vez que eu pego o carro, aparece também outros que são iguais a mim. E entram na minha frente, me fecham, e eu tomo você toma aquele susto. E ali no alto, teve um momento que eu estava perto de chegar em casa e um rapaz me fechou e na hora do susto eu soltei um palavrão. E eu tinha acabado de ler o que eu tinha lido. Mas na hora, eu peguei, parei e falei, Deus, desculpa. Me perdoa. Dentro do carro. Mas eu falei comigo mesmo, na hora do susto, eu fui e soltei. Deus, desculpa, perdão. Porque a partir daquele momento, principalmente quando eu estava estudando sobre o sermão, eu entendi que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Ele está a todos os momentos colocando essas situações mesmo, para ver se a gente mudou. Para ver se quem é que está habitando realmente na nossa mente. Se é o Espírito Santo ou se é o outro Espírito. E naquele outro momento eu entendi que era o outro Espírito, eu falei, sai, Deus. Às vezes a gente precisa de lições claras, práticas, para a gente conseguir entender o que realmente Deus quer falar com a gente. E eu entendi que a obra do Espírito Santo é completamente necessária para esse tempo profético. Que eu e você temos que estar alicerçados na palavra de Deus
E quem vai fazer esse trabalho de nos conscientizar da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Se nós caminharmos para distante do Espírito Santo, estamos cortando o elo de ligação entre nós e o Pai. Entende? Porque o selo é tão importante. Você há de concordar comigo que não adianta nada a gente saber sobre o evento e não tomar a decisão certa. Nós estamos bem, igreja. Nós aprendemos sobre o evento. Estamos focados em entender sobre o evento. E tá bom, isso realmente é muito válido. Mas a gente tem que saber qual posição tomar agora, a partir do evento. O que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que buscar? Quem eu tenho que ouvir? E a irmã White fala que o Espírito Santo crava nas nossas mentes a palavra de Deus. Ou seja, ocupe a sua cabeça, como diz em Filipenses, com tudo o que é bom. Ocupe a sua cabeça com a palavra de Deus. Não vai mais ficar vendo aquelas besteiras da internet que só tomam o nosso tempo. Isso é uma estratégia para ocupar a nossa cabeça, encher a nossa memória RAM, se os adolescentes estão aqui. Encher a memória e aí não ter mais espaço para o Espírito Santo. Para a gente ter uma alusão maior do que é entristecer o Espírito Santo e como que é algo complicado, complexo e triste, peço para os irmãos que abram a Bíblia em Mateus 12, a partir do verso 31. Mateus 12, a partir do verso 31. Vai dizer para mim e para você. Por isso digo a vocês, que todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será, nem neste mundo, nem... Entende como o que a gente está falando hoje é sério? É um caso de vida ou morte? Eu e você podemos ser perdoados por todas as coisas. Mas quando a gente corta o elo de ligação com Deus, não tem como ele nos alcançar mais. O nosso elo de ligação, o nosso cordão umbilical nesse momento, é o Espírito Santo. Então a nossa maior necessidade é entender a obra do Espírito Santo, o que Ele quer fazer em nós, o que Ele quer trabalhar em nós nesse tempo profético. E continuar escutando a voz do Espírito Santo. Você vai se lembrar comigo que Davi, certa vez, quando questionado, no momento que ele pecou, ele olha para Deus e fala: Senhor, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. Porque ele sabia que o Espírito era o elo de ligação entre ele e o Pai. Pode perder tudo, Deus. Pode tirar a minha riqueza, tudo que eu tenho, o reino, mas o teu Espírito não tira de mim. A Magui está aqui. Bom, Magui. Então, eu e você temos que ter a ciência que o selo de Deus é o Espírito Santo. Ele quer trabalhar na nossa mente, para que naquele dia, no dia da volta de Cristo, eu e você não esteja como aqueles outros que vão estar desesperados, pedindo para que a rocha caia sobre a cabeça, sobre os montes, para que se escondendo nos montes, com medo da ira de Jesus, mas que eu e você possamos estar selados por Deus, possamos estar selados pelo Espírito Santo,
ao lado de Deus, porque mudamos. O Espírito Santo notou que a nossa mudança de caráter. Agora o que nós transmitimos é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apelo dessa manhã não sou eu que faço, é o próprio Deus. E eu também me senti tocado, porque tem algumas coisas que eu tenho que mudar, algumas não, muitas. E eu entendi essa mensagem para mim também. E você, meu querido irmão que veio aqui hoje, que sabe que necessita ser selado, que precisa receber o selo do Espírito Santo, o nosso irmão Paulo vai cantar. Você vai ficar de pé. Você que sabe a importância de ser selado agora, sabe o porquê deve ser selado, sabe o propósito do selo. Você fique de pé. Paulo vai cantar para nós. Agora, você, nosso irmão batizado, que reconhece que está caminhando um pouco longe dos frutos do Espírito, que precisa de uma mudança, precisa que o Espírito, de novo, viva no seu coração e na sua mente. Você também fique de pé. No final nós vamos orar. Na verdade, eu vou ser um pouquinho mais ousado. Os que precisam ser selados, que ainda não foram selados no batismo, não desceram as águas do batismo e querem se batizar, entendem a importância do batismo, eu vou pedir para que venham aqui à frente enquanto Paulo canta. O Senhor nos abençoe. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e as rotinas desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, a fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar,
uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e as rotinas desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigado pela canção, Paulo. Enquanto os anjos estão segurando os 4 ventos, é porque alguns dos nossos irmãos ainda precisam ser selados. Ó, o Anthony está aqui, a Suzana está ali chorando. Sou muito orgulhosa de você, cara. O Anthony, o Alex, o Heitor, o Otávio, a Rafa. Tem muitos outros também. Mas Deus ainda está agindo com misericórdia, está segurando os 4 ventos para que eu e você tomemos uma decisão para próximo do Espírito Santo, para que Ele nos cele, para que a gente fique ao lado de Cristo naquele dia. E que bom que hoje alguns dos nossos irmãos escolheram isso. Que bom que você que ficou de pé também entendeu que precisa mudar, que precisa tomar uma decisão para perto de Cristo, para perto do Espírito Santo, para próximo de Deus. Querida igreja, eu sou muito grato por fazer parte desse corpo de Cristo que são vocês. O Beto me chamou para pregar sábado e eu fiquei falando, Deus, vai ser muito difícil falar lá na frente, porque aqui é como se fosse uma extensão do meu lar. E eu fiquei pedindo para que Deus me ajudasse com a minha ansiedade, para que eu falasse algo que fosse ajudar vocês. Quinta-feira, eu recebi uma notícia. O meu visto saiu. Tá bom? E eu ainda não sei a resposta, se é positiva ou se é negativa, mas eu vou ter que buscar lá segunda-feira. Eu queria que tivesse chegado para trazer para vocês e falar que a oração de vocês é muito poderosa. Mas não consegui. Mas eu não queria atrapalhar a mensagem, mas eu queria deixar um texto que ficou no meu coração para vocês. E tá aí Filipenses 1. Desculpa a emoção, mas eu vou ler para vocês, tá? Tá aqui. Filipenses, capítulo 1, a partir do 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja em defesa e confirmação do Evangelho,
pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês e do profundo afeto em Cristo Jesus. Também faço esta oração, e aí é o meu desejo para vocês, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e indesculpáveis naquele dia, cheios de frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esses são os meus votos para a igreja de Poá. E se a gente não se vê mais, que a gente se veja naquele dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, gratos somos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que promove essas situações de gratidão, arrependimento, de tomadas de decisão para próximo do Senhor, da Tua palavra, do teu testemunho, e também as ações do Teu Santo Espírito que nos fazem viver momentos inesquecíveis, Pai, com outros irmãos nossos que estão com batalhas às vezes até maiores que a nossa, mas que mesmo assim tiram um sorriso do rosto, que tentam mostrar amor, alegria, paz, paciência, e nos ensinam a importância de ser selados pelo Espírito Santo. Hoje, alguns dos nossos irmãos vieram aqui na frente, publicamente, para mostrar o desejo de ser selado pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor, por favor, Senhor, trabalhe na vida deles, para que esse desejo só aumente, e para que eles só melhorem dia a dia na Tua presença, Pai. Também peço que o Senhor nos capacite, os irmãos também que já foram batizados, que estão de pé, que entenderam também a responsabilidade de não entristecer o Teu Santo Espírito, de não se afastar do Senhor. Então, por favor, Senhor, não deixe que nós caiamos nas ilusões do maligno, que nós nos atrapalhemos com distrações que o mundo promove para conosco. Que eu possa ver a igreja de Poá em breve. Eu te peço, em nome de Jesus, amém.